Olá, ProChoqueiros! Hoje vamos mostrar algo que vai melhorar a performance da tua suspensão ProChoque Spyder Viber. Vamos apresentar aqui os redutores de câmara de ar. Os redutores de câmara de ar são dispositivos fabricados em polímero de engenharia que foram projetados para serem utilizados no sistema ar das suspensões ProChoque da linha Spyder. Esses redutores têm como função reduzir o tamanho da câmara de ar e dessa forma aumentar a força necessária para você atingir o final de curso. Então, por exemplo, se você está pedalando por um circuito e tem obstáculos nesse circuito que quando você passa por esse obstáculo você sente a suspensão bater no final do curso, né? A pancada é muito grande e ela atinge o final do curso facilmente e o comportamento da suspensão está adequado com as suas preferências, é somente alguns pontos desse circuito que você chega muito próximo do final de curso e você gostaria de mudar isso, o redutor justamente ele vai atuar nessa parte aí, né? Como ele reduz o tamanho da câmara de ar, o que ele faz é aumentar a força da mola de ar. Dessa forma a resistência para você chegar no final de curso ela aumenta, né? E com isso você consegue ter ali uma margem melhor para trabalhar o curso da suspensão com impactos maiores. Uma outra questão em relação ao redutor é o seguinte: ele só atua da metade do curso em diante. Então a sensibilidade da suspensão no início da compressão, para as pequenas irregularidades, ela não é alterada com a colocação do redutor. O redutor ele serve para você ter uma opção a mais de regulagem a partir da metade do curso em diante. No caso da Viber, essa suspensão ela tem a trava automática. Então se você tiver com o sistema SVI regulado para trava automática, o que vai acontecer? A partir do momento que você tiver um impacto, né, de acordo com a regulagem, que a suspensão comece a ter o amortecimento, a sensibilidade dela é feita através de uma mola helicoidal, que ela está adequada para trabalhar em conjunto com o sistema SVI, e essa sensibilidade não vai ser alterada caso você utilize o redutor de câmara de ar, né? É importante comentar que a Viber ela tem a opção de você utilizar o sistema sem estar com a regulagem do SVI. Então nesse caso, se ela estiver toda aberta, a sensibilidade dessa suspensão passa a ser igual uma suspensão sem a trava, né? Agora, se ela tiver com o sistema SVI regulado a partir ali de um determinado impacto para ela amortecer, você necessariamente tem que ter o primeiro impacto para que a suspensão comece a funcionar, né? Mas em relação à questão do uso do redutor de câmara de ar, essa sensibilidade, né, independente dela estar sendo feita com o sistema SVI aberto ou fechado para início da pancada, ela não vai ter influência com a utilização do redutor. O redutor vai influenciar só a partir de um ponto do curso para frente até o final do curso. Os redutores de câmara de ar são opcionais que atendem necessidades específicas e que, caso você se identifique com algumas dessas situações, pode ser uma ótima opção para você. Sobre os redutores, a primeira coisa que é muito importante é você ter uma bomba de calibragem, e a bomba tem que ser a bomba específica para a suspensão de bicicleta, para você conhecer o comportamento da tua suspensão com diferentes pressões na configuração original sem os redutores. Então dessa forma é muito importante variar as pressões do sistema ar da tua suspensão, conhecer o comportamento em determinada situação e identificar esse comportamento. Para cada pressão ele me atende dessa forma, e a partir daí saber se você vai para um redutor, para outro redutor, e se realmente o redutor pode fazer sentido para você naquele tipo de pedal. Uma outra situação ainda em relação ao comportamento da suspensão é o seguinte, né? É realmente muito importante você ter o conhecimento da tua suspensão com uma bomba de calibragem sua, porque, por exemplo, se você leva no mecânico, né, o mecânico pode fazer a regulagem para você, pode até instalar o redutor para você, mas o que acontece? O mecânico não vai saber qual o comportamento da suspensão para determinada pressão, e na hora ali na trilha, que é uma coisa que você pode alterar tanto a pressão quanto também fazer a alteração do tamanho do redutor para melhorar o teu desempenho naquele tipo de circuito ou naquele trecho que você está querendo passar com a bicicleta, né? Então assim, o mecânico não vai estar junto contigo. Então realmente essa opção de regulagem é uma regulagem que vai otimizar o funcionamento da suspensão de acordo com a tua preferência para aquele tipo de terreno ou de acordo com o circuito que você vai pedalar, né? E que é importante que você tenha esse conhecimento e entendimento para que você mesmo efetue essa regulagem ali na hora que você tiver com o circuito. Em relação ainda às condicionais, para a gente ter ali aonde que o redutor pode ajudar, nós temos o seguinte: por exemplo, a primeira situação, se você regulou o seg da tua suspensão, né, dentro ali do que a ProChoque recomenda em manual, e o seg está ajustado e você está andando com a bicicleta e está percebendo que a tua suspensão está chegando fácil ao limite do batente, ela está batendo fim de curso,
né, você está amortecendo muito, ela está aproveitando muito do curso e você queria que ela ficasse um pouco mais firme a partir da metade do curso em diante. Então essa é uma primeira situação, que você pode utilizar os redutores, porque você vai garantir que o SEG vai ficar na mesma condição que ele estava, né, que é um SEG que te atende, e no final do curso você vai conseguir trazer ele para deixar a suspensão com uma força maior antes de atingir o batente. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, se você vai pedalar por um circuito ou vai ter um trecho dentro do circuito que você tem sequência de obstáculos rápidos e com grandes impactos, essa situação também o redutor te ajuda. Porque como o redutor ele aumenta a força da mola de ar, você quando passar numa sequência rápida de obstáculos ou com impactos maiores, você vai ter sempre a tua suspensão devolvendo para a posição inicial mais rápido. Então ela vai estar sempre numa condição de força maior para que a suspensão esteja preparada para o próximo obstáculo de uma maneira mais rápida. Então se a sequência é muito rápida, você vai passar no primeiro obstáculo, ela baixa, volta. Essa velocidade de reação da tua suspensão vai ser mais rápida porque você tem a mola de ar com uma força maior, né? E isso também evitando ela de o próximo impacto dentro dessa sequência que seja um obstáculo maior, que ela bata o limite do fim de curso. Inclusive nessa situação, nós temos muitos atletas que utilizam o recurso de alterar o comportamento da suspensão através de redutores da câmara de ar, identificando o circuito que eles estão andando, e através dessa identificação ele vê qual redutor, porque tem tamanhos diferentes, né, você vai utilizar para que ele tenha ali o melhor desempenho nesse circuito a partir dessas variações relativas à sequência de obstáculos ou o tamanho do obstáculo que vai dar impacto maior ou menor para poder regular a suspensão de acordo com aquilo que é melhor para ele, né? Uma terceira situação é o seguinte: você já conhece o comportamento da tua suspensão, você quer mudar o comportamento dela ou você quer analisar novas opções de regulagem para atender melhor o teu gosto com as diversas situações de pedal que você faz, e aí sim também é interessante você utilizar os redutores, porque daí você aumenta as possibilidades de regulagem da tua suspensão, né? Principalmente nessa questão da variação da metade do curso até o final do curso. Então essa é uma terceira condicional que vai fazer muito sentido para você utilizar essa opção de regulagem. Em resumo, os redutores de câmara de ar, eles servem para que você tenha uma opção a mais de regulagem, para alterar o comportamento da tua suspensão e deixar ela do jeito que mais te agrada e que seja melhor para você. Para a suspensão ProShock, Spyder, Viper, nós temos dois tamanhos diferentes de redutores de câmara de ar. O primeiro é esse aqui, o redutor menor. E depois nós temos esse aqui, que é o redutor maior para essa suspensão. Quanto maior o tamanho do redutor, maior vai ser a força necessária para você atingir o limite da suspensão e chegar no batente ali de final de curso. Em relação a como esses redutores ficam dentro da suspensão, como é que vai ser? Quando você coloca esse redutor dentro da suspensão, esse espaço aqui, o tamanho dele, ele vai ser utilizado para preencher um espaço que dentro da suspensão era ar. Então a câmara de ar, inicialmente, ela tem um determinado tamanho. Quando você coloca o redutor, ele preenche um tamanho dentro da suspensão ali na câmara de ar. E esse tamanho, né, reduz o volume total de ar da câmara de ar. Significa que para uma mesma pressão, por exemplo, se você estiver trabalhando com 70 PSI sem o redutor, o tamanho da sua câmara de ar para distribuir os 70 PSI vai fazer com que ela tenha um comportamento até a compressão final. Com o redutor, como você diminuiu o volume de ar dentro da câmara, significa que para a mesma pressão, no final você vai ter uma força maior para que ela atinja o curso máximo da suspensão. Ainda sobre a questão do funcionamento dos redutores, nós temos o seguinte: quando você coloca o redutor dentro da suspensão e diminui o tamanho da câmara de ar, no gráfico da curva de funcionamento da compressão da tua suspensão vai significar o seguinte: no ponto inicial aqui você vai estar saindo do mesmo ponto, então a curva ela chega até um ponto aqui. Quando você coloca o redutor, você sai do mesmo ponto e chega num ponto um pouco acima. Isso significa que com o redutor, por exemplo, no primeiro tamanho você vai ter uma diferença aqui no final da força necessária para atingir o fim de curso. Se colocar o redutor maior, essa diferença vai ser um pouquinho maior. E essa alteração ela começa a partir da metade do curso da tua suspensão. Então, a partir do início aqui, o ponto inicial de compressão é o mesmo. Subindo, a partir de um ponto da curva, você começa a ter a divergência entre as curvas, e quanto maior o redutor, maior vai ser essa divergência, enquanto que no final aqui você terá uma diferença de força necessária para atingir o batente da suspensão. O funcionamento de um sistema com câmara de ar e uma mola helicoidal, que é o sistema VR,
ele é muito parecido com o sistema Haier, que é um sistema que a gente utilizou em outras suspensões, né? Eles têm diferença em relação ao dimensionamento da câmara de ar, mas se você quiser conhecer um pouco mais sobre o funcionamento de um sistema que tem uma câmara de ar e uma mola helicoidal, no nosso canal nós temos ali o vídeo explicando o funcionamento do sistema Haier, que por ali dá para você ter um bom entendimento sobre como funcionam as curvas desse tipo de sistema a ar. A instalação dos redutores de câmara de ar é simples, porém merece atenção especial, principalmente para os cuidados de segurança. Primeira questão muito importante em relação à segurança é remover toda a pressão da câmara de ar. Esse procedimento é de extrema importância antes de fazer qualquer desmontagem da tampa da haste. Por que é importante? Porque caso você não remova a pressão e comece a desrosquear a tampa da haste, você pode sofrer um acidente grave, pois a tampa ela vai tender a sair com a pressão que está dentro da suspensão. Então, pessoal, é importantíssimo, remova toda a pressão, zera a pressão da câmara de ar. Também é muito importante que você siga a recomendação de trocar o O-ring da tampa da haste toda vez que for fazer uma alteração em relação a colocar um redutor ou outro redutor ou deixar sem o redutor. Então assim, abriu a tampa da haste, tem um O-ring de vedação. A gente está enviando junto com o kit de redutores alguns O-rings que são para fazer essa substituição. E é importantíssimo fazer essa substituição. Por quê? Porque esse O-ring ele é um item de vedação. E se tiver alguma falha, mesmo que muito pequena, que você não consiga perceber, quando você montar novamente pode acontecer vazamento de ar por conta desse O-ring. Então é imprescindível que substitua o O-ring todas as vezes que você for fazer uma substituição em relação a colocar um redutor ou retirar o redutor. Nós enviamos uma quantidade determinada de O-ring junto com o kit de redutores, mas caso você precise de mais O-rings para outras substituições que você queira fazer, né, você pode comprar esse O-ring em alguma loja padrão, né, com a referência 2023. Então a referência padrão desse O-ring para compra caso seja necessário é o O-ring 2023. Esse O-ring vai dar certo para essa aplicação. Um outro ponto importante é o seguinte, são as ferramentas. Caso você vá fazer sozinho a instalação dos redutores, o ideal é que você tenha as ferramentas adequadas para não causar qualquer tipo de dano nas peças. Se você não tiver as ferramentas adequadas, o ideal é levar no mecânico capacitado e bem equipado. Esse mecânico deve seguir o procedimento de instalação que segue junto com a tag, que vai junto com os kits e redutores, né? E utilizar as ferramentas corretas para não ter qualquer tipo de dano nas peças. Outro detalhe é, para você instalar o kit de redutores, você não precisa retirar a tua suspensão da bicicleta, né? Com a suspensão colocada na bike é possível fazer a instalação sem problema nenhum. Retire a pressão da câmara de ar até zerar completamente. Remova a tampa da haste, desrosqueando-a, utilizando uma chave de boca 26 mm ou uma chave canhão 26 mm. Retire o O-ring de vedação da tampa da haste e descarte-o corretamente. Coloque um O-ring novo na tampa da haste.
Rosqueie o redutor de câmera escolhido na rosca inferior da tampa da haste com o auxílio de uma chave Allen 6 mm. Rosqueie a tampa da haste na rosca interna da haste, utilizando uma chave de boca 26 mm ou chave canhão 26 mm. E aperte com o torquímetro com ponteira de chave canhão 26 mm, utilizando torque de 10 Nm/m. Pressurize a câmara de ar conforme as orientações do manual do proprietário e ajuste o segue. Após instalar o redutor de câmara de ar na tua suspensão, agora é a hora de a gente fazer os testes. Como é que nós vamos fazer os testes disso aí? Então a primeira coisa, instalou o redutor, coloque a pressão que você já está acostumado na suspensão, né? Vamos começar testando com a pressão que você já está acostumado, porque só com a mesma pressão você já vai ter uma diferença de comportamento. Então o que a gente sugere para fazer o teste é o seguinte, escolha um circuito ou um trecho que tenha diversidade de obstáculos e que você já conheça o comportamento da tua suspensão sem o redutor. Então isso é muito importante, justamente para você poder ter a margem de comparação de como que a suspensão se comporta nesse determinado trecho, e nós vamos utilizar esse circuito ou trecho para fazer todos os testes. Então colocou um primeiro redutor, colocou a mesma pressão que você já está acostumado a utilizar na suspensão, passa no circuito ou no trecho e identifica o comportamento. Ideal, anotar a pressão, né, e colocar um sinal com alguma referência que você saiba como é que foi esse comportamento, se ficou bom, se ficou ruim, o que você achou, né? Depois, com o mesmo redutor ainda, se não ficou satisfatório, faz a alteração da pressão para ver se você, com pressões diferentes, consegue chegar ali numa situação que com esse redutor ficou bom para você, né? É ideal sempre ir anotando as pressões para ir montando uma base de comparação. Se dessa forma ficar legal, beleza, chegou numa condição que a suspensão atendeu a tua preferência, tudo certo, achou o ponto. Se ainda assim não der certo, por exemplo, nesse mesmo trecho, num obstáculo maior, a suspensão ainda está batendo fácil fim de curso, o ideal é trocar o redutor por outro redutor maior, fazer os testes novamente no mesmo circuito, da mesma forma, iniciando com a pressão que você já está acostumado, para depois variar as pressões. Então a pressão de referência base, cada vez que trocar um redutor, é sempre a pressão que você já está acostumado a andar, justamente porque você já conhece ali o início da compressão, né? Então, quando você colocar o redutor, utilizando a mesma pressão, o início da compressão será o mesmo que você já está acostumado. Nós vamos estar trabalhando só ali no fim de curso. Alterou o redutor, testa novamente, faz os testes de pressão e verifica se atendeu à condição. Com isso você vai ter uma base da suspensão sem o redutor, com o primeiro redutor ou com o segundo redutor. Dentre essas possibilidades, com as variações de pressão, você vai entender como é que o comportamento da sua suspensão mudou, considerando esse tipo de circuito. A partir do momento que você aprendeu nesse tipo de circuito como que a tua suspensão muda, você pode utilizar esse conhecimento para outros circuitos, sabendo se você quer a suspensão com fim de curso um pouquinho mais fácil ou se você quer a suspensão com fim de curso mais duro, uma situação mais extrema. Se você se identificou com as explicações que nós demos aqui no vídeo, quer ter uma nova experiência com a tua suspensão, os redutores de câmara de ar podem ser uma excelente alternativa para você. Os redutores estão disponíveis através do nosso site e são compatíveis com a linha de suspensão ProShock Spider. Esperamos que você tenha gostado dessa novidade e nos vemos em breve. Até mais, pessoal!